E aí, eu sou o Mauli Botany com mais uma dica do método Overdrive. Fica comigo porque hoje o assunto é polêmico. Eu vou falar sobre a importância da tradução no aprendizado do inglês, principalmente para quem precisa trabalhar em inglês. O assunto é polêmico porque existe um número muito grande de profissionais do ensino do inglês que preferem pular de uma ponte a permitir a tradução à língua portuguesa em sala de aula. Eu fui tradutor de filmes e te garanto que traduzir só vai aumentar o seu conhecimento de vocabulário, de estruturas gramaticais, de preposições, vai melhorar imensamente o seu entendimento da relação que um idioma tem com o outro. Zero problema. Zero. Só pontos positivos. Nós vamos, para entender tudo isso, analisar dois cenários. Uma pessoa que aprende inglês sem propósito e uma pessoa que aprende inglês com propósito. Vamos lá, então. No caso sem propósito, um adolescente, digamos, que resolveu estudar inglês. Essa pessoa pode correr riscos. O que eu quero dizer com isso? Ela pode estudar numa escola, online, só ouvindo podcasts, pode estudar com algum método louco que ela descobriu, inglês dormindo, inglês embaixo d'água, seja lá o que for. Porque se daqui a 3 anos ela ainda não estiver falando inglês, não tem problema. Ela vai ficar frustrada? Sim, mas não há nenhuma grave consequência, porque ela já não tinha propósito no começo dessa jornada. Mas, no segundo cenário, inglês com propósito, e o que eu quero dizer aqui é emprego, carreira, futuro profissional, salário. Vamos pensar em 3 casos. Uma pessoa que vai terminar em breve a faculdade e quer entrar no mercado de trabalho, quer arrumar um emprego e quer ter um salário. Ou uma pessoa que trabalha numa empresa nacional, que embora não exija inglês no dia a dia, no trabalho, ela quer estar preparada para uma oportunidade melhor, uma empresa multinacional de repente, ou se essa empresa conseguir algum cliente internacional, ela vai ter reuniões em inglês, documentação em inglês, então tem que estar preparada. Ou até mesmo uma pessoa que está já numa multinacional, não fala inglês ainda e sabe que se ela não aprender inglês, se ela não começar a falar inglês, ela não vai conseguir promoções e salários melhores. Nesse caso, essas pessoas não podem correr risco, não podem aprender inglês dormindo nem embaixo d'água, porque as consequências são, sim, graves. Vamos entender isso. Eu vou me usar como exemplo. Digamos que eu dê esse texto, esses 2 parágrafos, para um aluno meu que está estudando comigo há uns 4, 5 meses. Esse aluno já tem condições de traduzir esse texto. Vai ter vocabulário novo? Vai ter desafio? Sim, e deve mesmo ter, mas já consegue. Vou ler o texto. Automobiles have been slowly morphing into computers on wheels, which now have dozens of onboard microprocessors, operating powertrain controls to entertainment and information systems. The bigger payoff could come in automakers' ability to turn their products into rolling ATMs that spit out money for updates and enhancements for the life of a vehicle. Beleza. Se eu não pedir para o meu aluno traduzir esses 2 parágrafos, como é que eu vou saber o que ele entendeu disso? Se ele ainda não fala inglês, ele está nesse processo, ele começou há 4, 5 meses, eu vou fazer o quê? Pedir para ele explicar em inglês o que ele entendeu por morphing into, microprocessor, dá para entender, entertainment, payoff. Será que vai dar certo? O que acontece é que, quando não há tradução, o aluno perde no mínimo 70% do conhecimento dos textos que ele lê, porque a tradução é a maneira com a qual ele vai desvendar, ele vai entender o que tem de informação por trás do texto em inglês. Então, não permitir a tradução em português de sala de aula não serve para basicamente nada. Outro ponto importante. Uma pessoa que trabalha em empresa sabe que não dá para dissociar o inglês do português. Faz parte do processo. Dizer para uma pessoa que trabalha em empresa, você vai estudar inglês aqui e 0 português, não vai poder dizer nada em português, é uma insanidade. Porque ela vai precisar do professor para ajudá-la.
Quer dizer, o curso de inglês precisa ajudar o aluno nas suas atividades, porque senão o aluno acaba perdendo emprego e até vai parar o seu curso de inglês. Então vamos analisar algumas frases que uma pessoa que trabalha em empresa pode acabar dizendo, ou tendo que escrever no e-mail, por exemplo. O fornecedor não entregou o dispositivo no prazo. Já houve 3 aumentos do preço da matéria-prima. Eu tenho que colocar a documentação em dia. Nós vamos terceirizar todas essas operações. Eu preciso cobrar aquele relatório dele. Então, partindo da ideia, né, que o aluno não pode jamais traduzir. Jamais. Ele tem que bloquear o português quando ele está estudando inglês. 0 português. Legal. Se ele quer escrever um e-mail e precisa escrever a palavra dispositivo, ele faz o quê se ele não souber? Ele vai ter que perguntar para alguém ou olhar no dicionário. Mas a tradução vai acontecer do português para o inglês. Se fosse o contrário também. Está escrito device, que é a palavra dispositivo em inglês. Se ele não souber o que quer dizer, ele faz o quê? Ele vai ter que traduzir. Se o aluno, esse profissional, entra numa reunião em português, discute um assunto, e aí o gerente diz, então você manda um e-mail para o cliente com essas informações, com o que a gente discutiu aqui, em inglês. O assunto foi discutido em português. Essa tradução vai ser natural. Ele vai ter que passar isso para o inglês. E se o aluno ainda não é fluente no idioma, ele vai ter esse processo. Ele vai ter que pensar como ele vai descrever um processo em português para daí passar para o inglês. É impossível dissociar o português do inglês na vida real de alguém que precisa do inglês para seu sucesso profissional, para o dia a dia na empresa. Simplesmente não funciona. Outro ponto é o seguinte, muitas frases em português, para serem traduzidas para o inglês, requerem que você entenda o que está acontecendo. Você precisa analisá-las. Veja o exemplo. Eu mandei lavar o meu carro. Para começar, você tem que saber que mandar, não de ordem, mandar alguém fazer alguma coisa, lavar meu carro, entregar alguma coisa em algum lugar, o verbo é to have, que é o verbo ter, que vai ser traduzido como mandar. Então, a frase eu mandei lavar meu carro pode ter 2 significados. Pode significar que eu já lavei meu carro e ele está aqui na minha garagem, limpo, brilhando. Então, eu falo, dá uma olhada no meu carro como ficou. Eu mandei lavar. Eu mandei lavar meu carro. Em inglês, I had my car washed. Literalmente, eu tive meu carro lavado. Mas em português, contextualizando, ou seja, a frase não vai ser eu tive meu carro lavado. Vai ser em português, eu mandei lavar meu carro. Caso 2. Meu carro está no posto, no lava rápido. Alguém me pergunta, você pode me levar lá? E eu digo, cara, não posso. Eu mandei lavar meu carro. Meu carro está lá no posto. Meu carro está sendo lavado. Então, a tradução em inglês fica I am having my car washed. Eu estou tendo meu carro lavado. Tradução contextualizada, mandei lavar meu carro. Em português, a gente diz as duas com significados diferentes. Portanto, é preciso pensar, analisar, senão você acaba não conseguindo dizer o que você quer dizer. Continuando no verbo to have como mandar, uma maneira muito comum de dizer mande ele me ligar é have him call me. O verbo ter como mandar. Have him call me. Se de repente você não souber, não lembrar de have, você pode dizer ask him to call me. Peça para ele me ligar. Não lembrou de ask? Pode dizer também tell him to call me. Diga para ele me ligar. Tudo funciona. Mas os nativos usam muito have him call me. E é importante que você saiba. E na hora de você entender isso aqui, traduzir ajuda imensamente. Aí você traduz, anota tudo que você não sabe num caderno, num documento online e você revisa. Revisar é parte essencial para você absorver, internalizar informação. O fato é que o seu tempo é precioso. Se você sabe que você vai terminar a faculdade, vai ter que arrumar um emprego, que você talvez surja uma oportunidade de trabalho no futuro, daqui 1 ano, 2, 6 meses,
ou que você está nessa multinacional e que em algum momento você pode ser cotado para uma promoção e aí a pessoa vai dizer para você: como é que está o seu inglês? Quantas vezes já não ouvi isso? Como está o seu inglês? Se você disser: estou estudando, comecei, estudei, parei, você está fora desse cenário. E aí bate o arrependimento. Ou seja, você não pode correr riscos. E eu te digo, cuidado, não deixe de traduzir. Não faça cursos em que a língua portuguesa é proibida em sala de aula. Eu garanto que isso vai mudar a sua jornada para chegar à fluência no inglês. Legal? Me siga nas redes sociais, tem muita informação legal para você lá e a gente se vê.